que eu acho que foi há uns 2 ou 3 vídeos atrás, que eu estava falando sobre a relação de doenças versus emoções, doenças versus sentimentos. Então, eu teria que continuar esse assunto agora, porém, vou trocar de assunto, atendendo exatamente à solicitação de alguns pacientes e pessoas conhecidas que pediram que eu falasse sobre o funcionamento da mente, mais especificamente sobre a construção de pensamentos. Então, lógico, gente, eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto agora. Eu vou comparar a nossa mente a isso aqui, essa máquina, um laptop, um computador. Quando a gente compra o computador na loja, ele não vem com todas aquelas pastas, com todo aquele conteúdo que um computador já em uso possui, né? A pasta minhas imagens, meus vídeos, minhas músicas, meus PDFs, enfim, tudo aquilo que a gente sabe muito bem. Ele vem meio que vazio. Por que eu digo meio que vazio? Porque ele não vem totalmente vazio, ele vem com o sistema operacional, que é o que permite ele funcionar, né? Geralmente o Windows, né? Tem outros sistemas operacionais também. À medida que a gente vai usando ele, a gente vai baixando aplicativos, né? Fazendo alguns downloads de filmes, de músicas, a gente vai baixando fotos ali, vai colocando. Enfim, a gente vai abastecendo ele com aquelas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente usa e pretende, né? A finalidade é que fique armazenado no computador. Então, essa é a finalidade. Na nossa mente, as coisas funcionam mais ou menos assim. Então, eu venho lá do meu nascimento, né? O meu, um, o meu desktop vazio ali, não tem nada na área de trabalho, a não ser o sistema operacional, que é os mecanismos de sobrevivência. Esse mesmo não todos, né? Tem uns que eu vou desenvolver ao longo da vida. Bom, então, essas coisas que eu tenho na vida, elas foram sendo adquiridas aos poucos. As habilidades, né? Alguns conhecimentos e outras tantas coisas, aprendizados, né? Uh, experiências boas ou ruins, são coisas que eu vou adquirindo ao longo da vida. Assim como eu vou abastecendo o computador, eu também vou abastecendo a minha memória com as diversas vivências. Agora vem um exemplo bem facilzinho, de fácil entendimento. Lembrando que eu sempre falo, né? Eu coloco as coisas de uma forma muito simples, porém não simplória. São 18 anos, gente, de prática clínica, então isso me dá uma certa articulação na didática. Eu consigo trazer uma didática fácil, né? Eu consigo ter uma didática fácil. Não trazer, ter uma didática fácil. E trazer, inclusive, esse conhecimento através de metáforas ou de uma coisa muito lúdica também. Eu tenho essas habilidades, então, para mim fica fácil passar um conteúdo que, na sua origem, é complexo, mas aqui, para que vocês entendam, ele se traduz de uma maneira muito acessível. Tá? Então, agora eu volto ao exemplo. Eu tenho uma bicicleta e eu nunca caí de bicicleta antes. Então, digamos que esse fato eu registrasse no meu computador, a queda, um tombo de uma bicicleta. No momento que eu caio, eu vou abrir no meu computador uma pastinha chamada, exemplo, meus acidentes de bicicleta ou minhas quedas de bicicleta. Então, essa é uma pasta raiz que vai conter subpastas. Todas as vezes que eu caí de bicicleta ou aconteceu alguma coisa relacionado ao andar de bicicleta, eu vou colocar naquela pasta. Exceto uma coisa boa. Por exemplo,
Hoje eu dei uma volta no parque lá, e foi o melhor passeio de bicicleta que eu tive. Óbvio que isso vai para uma outra pasta. Não vai para a pasta meus acidentes ou meus tombos, né? Naquela pasta eu vou reportar coisas relacionadas a um tombo, a um acidente, alguma coisa assim. A um desequilíbrio na bicicleta ali que ainda quase possa ter gerado um tombo, certo? Então, isso cria uma pasta lá, né? Uma pasta abre, na verdade, duas pastas, uma pasta raiz e uma subpasta com aquele evento. Quando acontecer de novo um outro tombo, tomara que não, mas se acontecesse um outro tombo, ele iria para a mesma pasta raiz, só que agora numa segunda subpasta. Tá. Aí passou um tempo, eu de tanto cair tombo, eu acabei vendendo minha bicicleta, me desgostei, não pretendo mais usar, sou muito azarão, caí várias vezes, me desfaço da bicicleta. Só que um belo dia, aparece um amigo meu com uma bicicleta nova e aí já passou, digamos, um ano, dois, daqueles eventos lá, desde que eu vendia minha bicicleta, e agora ele diz, cara, olha aqui essa bicicleta, né? Ela é muito leve, ela é muito ágil, dá uma volta nela para te ver como é que é, vai gostar dela. E nesse momento, aquela bicicleta é o gatilho. E agora, quando eu falar da estrutura dos pensamentos, eu vou elencar 4 fases. E uma das fases é o gatilho. Gatilho, janela, âncora, autofluxo. Tá. Nesse momento que ele me ofereceu a bicicleta para me dar uma volta, a bicicleta é o gatilho. E esse gatilho vai abrir, gatilho, né? É a primeira etapa, janela é a segunda etapa. Esse gatilho vai abrir a janela, uma pasta. E o que que tem nessa pasta? Na pasta tem os tombos que eu caí, né? Que eu vivi, que eu sofri. Então, nesta janela da memória é a mesma coisa. Abre uma janela da memória onde estão registrados os tombos que eu sofri. O tanto que eu ficar olhando aqui no computador, relembrando aquela foto do tombo, lembra, né? Eu estou fazendo um paralelo. O tanto que eu ficar lembrando aqui, a minha mente vai ficar produzindo algum tipo de pensamento. E não são pensamentos bons, são pensamentos do tipo, é bom tu olhar essas fotos para te lembrar que não tem mais que andar de bicicleta, que tu não pode comprar outra bicicleta, porque tu pode cair de novo, e dessa vez pode ser pior. Então, a âncora é o tempo que eu fico pensando, que é o terceiro elemento, né? Recapitulando. Gatilho, janela, âncora, o terceiro, e agora o autofluxo. O que, que seria o autofluxo, então? Agora eu volto ali na âncora. O autofluxo é um fenômeno, um fenômeno intrapsíquico que fabrica novos pensamentos, porque isso é uma coisa muito da raça humana, né? Nós temos a consciência, então essa consciência, esse, esse presente que a gente tem, que é a consciência, que a gente sabe que pensa, faz com que eu seja a única raça que projeta uma cena no futuro, uma, vamos chamar de vivência. Aí eu vou lá para essa cena, para essa vivência hipotética, que não existe, porque é no futuro. Aí eu tenho uma experiência lá, talvez não muito agradável, e volto para cá trazendo o resultado daquela experiência. Só a gente consegue isso. Só nós humanos conseguimos isso. E qual seria então essa experiência? No momento que eu vi a bicicleta do meu amigo, então, bicicleta, gatilho, tombos, janelas, âncora. Eu fiquei olhando para a bicicleta, pensando, e entrou outro fluxo, o quarto elemento. Ele vai ficar produzindo, que é essa experiência do futuro. Ele vai ficar produzindo coisas. E se tu cair de novo? Se fosse tu, não ia, porque tu pode cair. Dessa vez tu pode te quebrar feio, ou tu pode te quebrar mais do que tu, ou se tu não sofreu fratura nenhuma, talvez agora tu ganhe uma fratura de presente. Então, ele fica fabricando novos pensamentos em função de
coisas que eu vi outras pessoas caindo, ou que eu sei, porque eu sei que as pessoas caem, ou quem sabe até algum programa na TV que eu vi de várias pessoas, ou vários tombos, sei lá, vários momentos, né? Eu faço essa coletânea mental de coisas que eu presenciei, ou que eu vivi, ou que eu assisti, e junto com o resultado do meu veredito ali. Tipo, realmente não vai, porque a tendência é que eu pense pro negativo, né? Sempre. Vai ser assim, infelizmente. E um dia a gente vai falar o porquê disso. Então, o resultado disso vai ser, não vai, né? Resultado do alto fluxo. Mas por que eu deixei cumprir todas as etapas? Porque, na verdade, eu só tenho uma chance de interromper isso. Os dois primeiros, que seria, vê bem, eu não posso impedir o gatilho nem a janela. Eu não posso pedir que o meu amigo apareça do nada com uma bicicleta na frente. Não dá. Mesmo que ele me avise que venha, talvez ele não diga, ó, eu estou indo aí com uma bicicleta nova. Não, talvez nem avise, talvez simplesmente apareça. E aí eu não poderia ver uma bicicleta porque eu tenho pânico de bicicleta, que seria eu. Estou exagerando um pouquinho aqui só para vocês entenderem, não é? Então, este é o gatilho. A bicicleta é o gatilho, eu não posso controlar, e a janela, ela está diretamente ligada ao gatilho. No momento que eu vejo a bicicleta, a menos que eu tenha sofrido uma amnésia, no momento que eu vejo a bicicleta, eu vou lembrar dos tombos, né? Vai abrir aquelas pastas. Então, gatilho e janela estão muito conectados. Aí, o terceiro elemento é a âncora. A âncora, como o próprio nome já diz, é aquele instrumento de ferro que desce até o fundo do rio, do mar ou do oceano, seja lá o que for, para impedir que o barco, a embarcação, siga o rumo. E ali ela fica estacionada ali, não sei se é a palavra estacionada, mas enfim, ela fica parada ali naquele ponto do rio ou do mar, ok? Quando a minha mente fica fixada num tipo de pensamento só, que seria este do tombo, é a âncora que fica baixada. No momento que a âncora está lá no fundo do mar, no momento que a âncora está aqui, né, que eu estou ancorado naqueles pensamentos, eu dou margem para que o alto fluxo, ele funciona como um looping, ele vai fabricar novos e futuros pensamentos. Como eu disse, coisas que não existem ainda, mas que vão me limitar a vida. Nesse exemplo aqui, eu vou ficar limitado a não andar de bicicleta, com medo de que eu cair, porque o alto fluxo me disse que talvez agora eu caia de novo, talvez seja pior, e o medo se instalou. E isso pode virar até um pânico. Tá bom, gente? Então, em que momento eu posso interromper isso? Não posso interromper gatilho, não posso interromper janela e não posso interromper com muita facilidade o alto fluxo. Mas eu consigo interromper a âncora. Ou seja, não ficando muito ali naquele momento, naquela fase estacionária, né? Deixando, dando margem para que o alto fluxo fabrique novos pensamentos. Não, partiu para outra decisão. Ou vai andar de bicicleta e encara o medo, ou diz, não, não quero. Mas enfim, me conta aí de outra coisa da tua vida. Aí sai daquilo, né? Interrompe o looping. Não é muito fácil, né? Mas é o que a gente tem para tentar. Tá bom? Olha só, foi uma forma muito superficial, mas eu acho que já deu para vocês pegarem o, a ideia, o raciocínio. A gente vai continuar esse tema num próximo vídeo para que não fique muito longo. E novamente, peço para vocês, gostou, fez sentido, achou legal? Curte ali, tá bom? Aí o algoritmo vai olhar com bons olhos para esse canal e vai me ajudar, vai me dar ânimo a voltar aqui e gravar mais um vídeo para vocês. Aí vocês ficam pensando assim, ó, mas é fácil, um videozinho de 20 minutos, nem perdeu tanto tempo assim na vida. Gente, eu não sou um youtuber,
né? Eu estou começando aqui de uma forma muito artesanal até. Mas quando vocês olham para o tempo ali, na verdade não é esse tempo. É muito mais que isso. Porque tem aquele momento que a gravação, que a gente grava e não deu certo, e a gente volta e grava de novo, tem que levantar para tomar uma água, já tô com... agora a minha voz está assim porque eu já estou com a garganta seca, porque eu estou gravando já, acho que esse já é o quarto vídeo, porque não, o outro não ficou legal. Ou então bem na hora o cãozinho latiu ali, e só para vocês terem uma ideia, são 3h15, não é da tarde, é 3h15 da manhã. Então, é o tempo que eu poderia estar dormindo, é o tempo que eu poderia estar descansando. E eu estou produzindo conteúdo com a maior boa vontade para vocês. Porque, como eu disse, está longe de monetizar com 200 inscritos. Nem que eu tivesse 1.000 inscritos hoje, que pelo tempo, né, pelo avançar dos inscritos, está muito lento. Eu imaginava que seria melhor até, né, mas também pensei na possibilidade, né, alto fluxo, pensei na possibilidade de nem chegar a 100 inscritos, porque eu sei como são as pessoas. E elas não fazem por mal, elas simplesmente não têm por hábito. Mas se a gente nunca mudar um hábito, a gente tende a morrer do mesmo jeito que a gente passou a vida. E, gente, de um ponto ao outro, a gente precisa evoluir, tá bom? Eu acho que isso é o que dá sentido à vida, que a nossa vida contemple uma evolução. Então, vocês não estão satisfazendo o meu ego, nem a minha vaidade, e como eu disse, nem me ajudando a monetizar. Tá? Não estou ganhando nada de dinheiro com isso aqui. Mas é muito bom saber que vai ficar alguma coisa registrada, que outras pessoas, quem sabe em outro lugar do país, quem sabe até em outro país, possam estar olhando agora, assistindo e fazendo um pouco de diferença na vida delas também. Tá bom? Grande abraço a todos, então. Fique com Deus e até o próximo. Obrigado por ficar até o fim. Quem ficou, né? Quem não ficou nem pegou o obrigado.